E aí, tudo bem com vocês novamente? Bom, eu de novo, Diogo Garofalo, com o seu canal de esporte do Futebol News. E olha só, hoje o programa é especial. O Timão tá me deixando cada vez mais feliz. Vocês viram na entrada como já foi aí a vinheta de entrada, uma vinheta diferenciada, né? Pra homenagear o líder do brasileiro. É, parceiro, é isso aí, no sabadão também pra finalizar o jogo de sábado, o Coringão, ó, recebeu o líder Atlético Mineiro em casa, o Galo Mineiro, mas deu ruim, parceiro, deu ruim pro Galo Coringão. Depois de um cruzamento rasteiro pra dentro da área feito por Wagner Love, Malcom bateu de primeira e fez o gol que deixou abertíssima a briga pela liderança do brasileiro, 1-0 Corinthians. Bom, galera, esse jogo agora foi bastante importante. O Corinthians foi até Curitiba enfrentar a equipe local, a equipe do Curitiba. O jogo que no começo ficou meio emparelhado, os dois times criando chances, o goleiro Cássio trabalhou bastante, o time do Curitiba incomodou bastante o time do Corinthians, mas aos 44 minutos do primeiro tempo, após escanteio cobrado por Jadson, Felipe, o zagueiro artilheiro, cabeceia e faz 1-0 pro Timão. Depois de muita insistência do time paranaense no campo de defesa do Corinthians, boa jogada pela lateral, Negueba acha Rafael Lucas que cruza rasteiro para Evandro completar e marcar o gol de empate do Curitiba, placar final 1-1. Vamos falar agora aí do jogo que foi teste pra cardíaco pra corintiano, nenhum botar defeito. Um jogo com cara de Corinthians, um jogo sofrido. O Corinthians a princípio deu ideias aí que ia ganhar e passar bem pela equipe do Sport, mas algumas falhas foram fundamentais aí, foram de relevância extrema para que a equipe do Sport gostasse do jogo e dentro da casa do Corinthians tentasse fazer alguma coisa, mas a estrela de um cara brilhou nesse jogo também, parceiro. Aos 12 minutos do primeiro tempo, depois de receber ótimo passe de Elias, Luciano manda para o fundo do gol, 1-0. Depois de cruzamento feito por Marlone, André testa na bola e consegue empatar a partida em Itaquera, 1-1. Nos acréscimos do primeiro tempo, após a bola ter desviado no primeiro pau, ele de novo, Luciano, faz mais um e recoloca o Timão na frente novamente. Depois de um bom lançamento vindo de trás, Malcom tenta dominar, mas o zagueiro Samuel, ao tentar cortar a bola, faz contra, 3-1 Corinthians. Quando tudo parecia certo, o zagueiro do Timão no recuo de bola se atrapalha e ele, Hernani Brocador, se antecipa e bate por cima do goleiro, 3-2. Cruzamento feito por Diego Souza e ele de novo, o Brocador, o Hernani, consegue fazer o terceiro gol do Sport, o segundo dele. Mas aos 41 minutos do segundo tempo, para aliviar o torcedor corintiano, Jadson cobra pênalti, bate firme, faz o quarto gol do Corinthians, 4-3, placar final. O Corinthians entrou em campo no domingo também. O Corinthians foi enfrentar o Avaí. Aonde o Corinthians foi enfrentar o Avaí? Lá na Ressacada, lá no estádio do Avaí. Parceiro, não deu outra, o Timão era líder do campeonato, fez um jogo equilibradíssimo com a equipe do Avaí, mas aos 14 minutos do primeiro tempo, em cobrança de escanteio, Nilo Paraíba faz o cruzamento e André Lima testa firme, marca o gol do Avaí, 1-0. Nos acréscimos do primeiro tempo, após cruzamento na área, Luciano domina e com um belo chute manda a bola no ângulo, fazendo o gol de empate para o time do Corinthians, 1-1. Aos 42 minutos do segundo tempo, após toque errado do zagueiro do Corinthians, a zaga do Avaí afasta mal, a bola sobra com o Corinthians novamente e após um bom toque de Fagner, ele, Luciano, domina de fora da área, parceiro, marca outro golaço que garantem os 3 pontos para a equipe corintiana. Aí de
2 a 1 para a equipe do Corinthians, fora de casa, 2 golaços do Luciano, o cara tá jogando muito, o cara tá deitando lá no Corinthians, já que o Wagner Love não consegue entrosar, não consegue achar um bom futebol, o Corinthians é o líder, continua líder, ó, mais líder do que nunca, cada vez mais, isolou, tá disparado na liderança do Campeonato Brasileiro e ninguém segura o timão, parceiro, uma mais um título. Fiel torcida, exatamente, uma rodada muito boa pro Corinthians, entre aspas, só não ficou melhor porque o Atlético não perdeu, mas o Corinthians recebeu o Santos num sol de rachar coquinho, rachar o que vocês quiserem, cozinhar o que vocês quiserem também. O negócio lá em Itaquera pegou, o Corinthians jogou mais uma vez na rodada das 11 horas. Diferentemente dos outros jogos contra o Santos, o Corinthians dessa vez fez o seu papel como mandante, botou, literalmente assou o peixe dentro de casa naquele sol do caramba. O Corinthians passou pelo Santos e se garantiu aí na primeira colocação com 5 pontos de vantagem para o Atlético. Minutos do segundo tempo, cobrança de pênalti. Jadson abre o placar para o Corinthians, 1 a 0. Aos 3 minutos e 3 minutos depois, o Timão, no contra-ataque, Elias cruza para Jadson, que garante a vitória do Timão, 2 a 0 o placar final. Quando você ouve essa música, o que acontece? Exatamente, vitória do Corinthians. Você tem ouvido muito essa música no futebol, exatamente. O Coringão recebeu a equipe do Flamengo, arena lotada, recorde de públicos na arena para o jogo de ontem. O Coringão recebeu o Flamengo, time de Paulo Guerreiro, mas o peruano não fez absolutamente nada. Ele tentava dominar a bola, os zagueiros do Corinthians iam lá, mas as turmas mais espertos que ele tiravam a bola dele. Ele até, o Flamengo até levou um boi, né? Porque o juiz teve um pênalti ali em cima do Elias, que o juiz não viu e tal, mas não adiantou nada. O Wagner Love fez gol, velho. Já foi isso. O Wagner Love fez gol. O Guerreiro não fez, o Wagner Love fez. Olha só como é que as coisas estão. Nos acréscimos do primeiro tempo, Malcom toca para Wagner Love entrando da área, que ajeita e chuta com tranquilidade, marcando o único gol da partida. 1 a 0 o placar final. Bom, galera, como é que todos esperavam, jogo do Corinthians, o jogo que ficou marcado, a rodada ficou marcada por esse jogo, todo mundo falava que ia ser o principal jogo da rodada. Por quê? Corinthians líder, 8 pontos de vantagem, em cima do Atlético, vice-líder lá embaixo. Esse jogo para o Atlético era chave. Se o Atlético ganhasse, diminuía a diferença de 8 para 5 pontos. Se o Corinthians ganhasse, a diferença subia para 11. O negócio do Corinthians era pelo menos um empate, né? Mantendo os 8 pontos só ia ser bacana. O Corinthians no primeiro tempo criou o jogo. Como se diz, o Corinthians estudou a equipe do Atlético no primeiro tempo, né? Não teve em nenhum momento aquela perdição, aquela loucura. Sempre foi tentativo, o Tite sempre fez os movimentos certos e tal. E o segundo tempo foi voltou outro. Vamos ver o que aconteceu no jogo. Aos 22 minutos do segundo tempo, Jadson cruza, Malcom de cabeça no contrapé do goleiro Vitor faz 1 a 0. 29 minutos do segundo tempo, toque de Jadson para Wagner Love, que dribla a marcação, toca no canto esquerdo de Vitor e faz 2 a 0. E para carimbar a vitória, aos 39 do segundo tempo, Wagner Love toca dentro da área para Renato Augusto, que cruza e Luca manda um belo voleio. 3 a 0, placar final. Bom, galera, com essa vitória de 3 a 0, o Coringão, como eu falei, abriu os 11 pontos. Na próxima rodada, no caso do Atlético Mineiro empatar, o Corinthians vai receber o Curitiba, o Coringão pode ser campeão, exatamente, dentro do Itaquerão, dentro da Arena do Corinthians. Logo na próxima rodada, ainda vai campeonato de festa, vai ser só com tabela. Campeão! Não é bem assim ainda não dá pra soltar esse grito que tá quase assim, não posso soltar nem com muita força, né, porque o local aqui não permite. Mas, se Deus quiser, vai chegar semana que vem. O Coringão tá fiel, né, o nosso time do povo, recebeu a equipe do Coxa, que briga pra não cair dentro da Arena Corinthians. Cara, foi um jogo sofrido pra caramba, a gente até entende os jogadores, né, que estão com essa ansiedade de ser campeão e tal.
Não foi um jogo tão fácil, o Curitiba tentou até que pressionar e tal, mas o Corinthians, com estrelas, né, que surgem, né, igual surgiu na final da Libertadores do primeiro jogo, o Romarinho entrou, pá, fez aquele golzinho lá que ajudou o Corinthians. Esse jogo também teve uma estrela no último minuto quase, no segundo tempo, o Luca ajudou muito o Corinthians. O Corinthians não foi campeão nessa rodada ainda, né, apesar de ter ganhado, mas o próximo jogo contra o Vasco depende única e exclusivamente dele para ser campeão. O Coringão está indo muito bem em busca do hexacampeonato, se Deus quiser. Na rodada que vem, faltam 4 jogos apenas, o campeonato pode ser decidido na rodada que vem. Bom, vamos ver agora como é que foi um pouquinho desse jogo. Aos 15 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, Jadson abre o placar para o Timão, 1-0. No segundo tempo, cruzamento de Carlinhos para dentro da área e Negueba aparece para empatar 1-1. E aos 42 do segundo tempo, cruzamento de Edilson para dentro da área. Danilo desvia de cabeça e Lucas se antecipa da marcação e manda para o gol e mostra porque o Timão é o líder da porra toda. 2-1 placar. Bom, galera, essa foi mais uma edição do seu canal de esportes do Futebol News. Pra você que gostou, ó, aqui do lado, pra você que ainda não tá no canal, que tá esperando, velho, aqui, ó, se inscreve, é só clicar se inscreve. Pra você que quer todas as informações do Futebol News, ficar atualizado. Então, na descrição do vídeo você vai ter todos os detalhes. Todos os detalhes que você quiser, você vai ter na descrição do vídeo. Para você que quer mandar uma perguntinha, uma sugestão, não fique acanhado, fique à vontade, pode mandar para a gente vai estar respondendo. E quem sabe até aí, incrementando aí o programa com as suas ideias. É isso aí, gente. Obrigado.